Fala galera, tudo bem? Guimas Oliveira na área, você está no Canelada FC e eu já mando logo essa pra vocês. Quem tem razão, Marcelo Paz ou Dorival Júnior? O técnico por querer lapidar André e deixar ele mais preparado para a Europa, ou Marcelo Paz que está pensando nos cofres do clube e sabe que o Corinthians precisa de dinheiro nesse exato momento? É essa a questão que eu quero deixar para vocês. Quem tem razão, deixa aí nos comentários e eu quero ler de vocês aí sobre essa questão. Esse caso aconteceu no sábado depois da eliminação do Corinthians contra o Novo Horizontino. Dorival Júnior foi para a coletiva de imprensa e o repórter mandou logo essa pergunta para ele, perguntando o que ele achava dessa venda, dessa provável venda da negociação que estava acontecendo entre Corinthians e Milan pela venda do volante André, que só tem até agora 10 jogos como titular no Corinthians, totalizando 24 pelo Timão, mas como titular 10 jogos, que já está se tornando uma joia dentro do Corinthians, juntamente com o Breno Bidon. E ele foi indagado a respeito dessa questão, o Dorival Júnior ficou pé da vida, inclusive ele até deu um tapa na mesa de tão irritado que ele estava. E ele simplesmente mandou assim: o Corinthians precisa ver, aspas para o Dorival, o Corinthians precisa ver o que realmente ele quer. Se ele quiser dinheiro, se ele quiser pensar no financeiro, não conte comigo. Então o técnico já deixou ali implícito que se o Corinthians for vender as principais promessas do time, né, para poder fazer caixa pro clube, ele vai sair fora. E aí, galera, eu já deixo a minha opinião aqui. Concordo plenamente com o técnico Dorival Júnior. Marcelo Paz, ele veio depois para acalmar um incêndio, falando que o Corinthians estava em negociação, ainda não tinha nada fechado. Porém, o Corinthians precisava desse valor e ele ainda emendou uma que soou muito mal dentro do Parque São Jorge, que o jogador hoje ele está valendo bastante, mas amanhã ele pode valer mais ou pode valer menos, assim desvalorizando o trabalho do técnico Dorival Júnior. Pô, Guilherme, mas você está jogando fogo ou gasolina dentro de uma fogueirinha, mas é das fogueirinhas que mostram os principais problemas dentro de um clube. E aí nós já estamos vendo resquícios. Eu acho que isso daí foi o estopim de um resquício que já está acontecendo. Toda a coletiva de imprensa, o Dorival Júnior vinha falando sobre jogador, né? Precisamos de contratação, precisamos de contratação. Isso daí chegou um certo momento que questionou um pouco e deixou um pouquinho de dentro do Parque São Jorge. A galera fala, pô, mas toda vez que ele vai pra coletiva de imprensa, ele fala sobre jogadores, e a gente tá trazendo jogador para ele. Então gerou um desconforto. O Dani tem falado muito isso, né? Nas nossas lives, se você acompanha os vídeos aí do Canelada, o Dani tem falado muito. Dorival Júnior, toda vez que vai para uma coletiva de imprensa, ele acaba colocando isso daí como pano central sobre jogadores. Porém, o Marcelo Paz está trabalhando, trouxe bastante jogadores, trouxe já bastante peças, porém ainda falta algumas peças de reposição no Corinthians. E que nem o Dorival Júnior falou, nós não estamos fazendo contratações, nós não estamos reforçando elenco, nós estamos repondo. Lembrando que do Corinthians saiu no começo do ano mais ou menos de 5 a 6 jogadores, né? Então as peças que chegaram são peças de reposição, não são nem ditos titulares. O único mesmo que se tornou titular hoje é o Gabriel Paulista, que pegou a vaga do Ramalho, mas de resto nós não temos um jogador que veio para ser exatamente rápido assim, um jogador titular. E o Dorival Júnior, para mim, quando ele fala sobre isso, ele tem muita razão. Porque assim, o time do Corinthians, foi o que eu falo direto nas nossas lives. O time do Corinthians, ele tem um time titular. O Corinthians tem um time titular perfeito, do 1 a 11, que é o time que bate de frente com qualquer time. Foi campeão da Copa do Brasil, com muitos méritos, batendo de frente com o Palmeiras, Cruzeiro e até o Flamengo agora na última Copa, né? Na Recopa Sul-Americana. O time titular do Corinthians é um time bom. Só que a gente ainda não viu os times reservas, os ditos reservas que chegaram, eles despontarem a não ser o Gabriel Paulista. Então o Dorival Júnior ainda tá lapidando esse time com essas peças que estão chegando. E aí o André, por que o André virou esse ponto central dessa discussão? Porque nós já tínhamos o Breno Bidon, né? O Breno Bidon, ele no jogo contra o Vasco, ele mostrou depois daquele lance toda a mídia, aplaudiu o moleque, colocou o moleque pra cima e bababá, jogaram lá que ele já era considerado já tinha que ser contratado chamado pra seleção brasileira pra ir pra Copa do Mundo, entendeu? A mídia tem isso, né? A gente aqui do Canelada, a gente tem mais o pé no chão, mas a grande mídia, ela faz isso, ela enche a bola dos jogadores e não tá nem aí se vai prejudicar ou não o desenvolvimento do jogador. E o André tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Breno Bidon. Só que o Breno Bidon eu acho que o que deu aquela apagada um pouquinho foi pelo fato de ele ter feito isso contra o Vasco e aí logo em seguida
Corinthians foi campeão, tudo aquele oba-oba, mas depois a gente teve aquele ato de fim de ano. Isso daí acalmou um pouco os ânimos da mídia. O André não, o André já começou a despontar do ano passado, mas aí teve o jogo da Recopa, o André foi muito bem, jogou muito naquele jogo, e aí a mídia fez o quê? Começou a enaltecer, o moleque começou a enaltecer. E aí o que acontece quando a mídia dá grande holofote pro jogador? Os clubes de fora vêm, com toda razão, e também nós temos o quê? O staff do jogador. O staff do jogador não vai pensar no clube, ele vai pensar sempre no jogador e no bolso dele. E o que está acontecendo hoje no caso André é o quê? Que o staff do jogador ele está fazendo o escarcéu dentro do Parque São Jorge, dentro do Corinthians, para que essa venda aconteça. Tanto que o Milan já assinou, já temos uma documentações, que é dito, né, que temos algumas minutas já assinada pelo Milan, pelo staff do jogador, então todo mundo já assinou, menos o Corinthians, na figura do Stabile. Por quê? Porque o Stabile, ele estava já meio reticente com essa venda, só que ele ia fazer por quê? Por uma pressão interna que estava acontecendo. Acredito do Marcelo Paz e de algumas pessoas ligadas à diretoria do Corinthians estava pressionando ele para fazer, só que ele não queria fazer. Ele entendia que o André pode sim entregar mais, eu acredito muito por causa da figura do Dorival Júnior, que está colocando isso na cabeça dele. Não venda o jogador porque nós podemos fazer ele valer mais. Mas o Eduardo Stabile estava vendo uma possibilidade de venda, e aí acabou que ele ia ceder. Porém, depois da toda a repercussão que o Dorival fez no sábado, e com tudo que aconteceu com a internet, a torcida corintiana caindo a pau, falando que essa venda era inadmissível, ele recuou. Então, hoje nós temos o quê? O Stabile recuou, não teremos mais essa venda até segunda ordem, até se não melhorar os valores. A venda seria de 24 milhões, porém como o Corinthians só tem 70%, o Corinthians ficaria com 17 milhões, sendo que só chegaria nos 17 se ele conseguisse, até a saída dele no meio do ano, ele conseguisse cumprir algumas metas. Então a venda hoje seria de 15 milhões, se caso ele no meio do ano ele completasse esses pontinhos, né, esses asteriscos dentro desse contrato, o Corinthians receberia 17 milhões pela venda do jogador. Só que 17 milhões do Dorival, ele fez uma fala que para mim é a principal desse vídeo. Se o Milan está oferecendo 17 milhões pelo André, vamos colocar 24 milhões pelo André, é porque o André vale muito mais. Um jogador que só tem 10 jogos como titular dentro de um clube, não é possível que os caras só ofereçam 24 milhões. É muito dinheiro, galera. Por um jovem que só tem 10 partidas. Aí eu coloco o que ao lado o caso Estevão. O que é que o Palmeiras fez com o Estevão? O Estevão já estava muitos e muitos clubes de olho no Estevão desde as categorias de base. O que que o Palmeiras fez? O Palmeiras inteligentemente na figura da nossa querida Leila Pereira, né? Eu falo nossa querida porque eu gosto muito do trabalho dela. Logicamente que a torcida corintiana não gosta dela, mas o trabalho dela como dirigente para mim é um trabalho perfeito. O que a Leila Pereira fez? Ela segurou o jogador juntamente com o Abel Ferreira, lapidaram o Estevão ganhou mais cancha, jogou mais bola, foi campeão pelo Palmeiras e fizeram uma venda histórica dentro do Palmeiras. A mesma coisa aconteceu com o Hendrick. Por que no Corinthians nós precisamos pressionar tanto, ser tão rápidos na venda de um jogador que é uma joia promissora? Porque o Corinthians vai precisar de dinheiro a vida inteira, galera. O Corinthians está devendo muito, e hoje na figura do Stabile, nessa nova diretoria, está tentando acalmar os ânimos financeiramente, mas não dá para fazer loucuras, porque vai precisar de dinheiro sempre. Entendeu? Eu acho que é uma loucura vender o jogador como o André, que está começando agora. O moleque tem um grande potencial. Por quê? Porque precisa. Não, a gente precisa de dinheiro. O Corinthians precisa de dinheiro desde que eu me entendo por torcedor do Corinthians, tá? Mesmo nos tempos áureos do Corinthians, a gente sabe que a dívida financeira do Corinthians sempre existiu. Vai vender agora uma joia, por quê? Porque precisa de caixa, tá? Precisa de caixa, mas vai sempre precisar. Então acho que Breno Bidon e o André precisam ser lapidados. O Breno Bidon, ele já tá pronto? Não. Ele ainda precisa criar aquela cancha mesmo de jogador europeu. Já foi campeão pelo Corinthians, é um excelente jogador. Dá pra ver que ele tem muita qualidade. A mesma coisa do André, só que são jogadores que precisam ser lapidados. É que nem o Dorival falou. Eu vi esse jogador, ele estava afastado, ele tinha acabado de chegar de lesão. O Dorival Júnior foi ver um jogo dele, né? Acho que até pela categoria de base, viu que ele era um moleque diferente, trouxe ele pro time principal, lapidou e o moleque hoje tá aí, ó, voando.
Tanto que no jogo do Novo Horizontino, para mim, ele foi um dos jogadores que nós podemos passar um pano, de que ele foi um dos jogadores que tentou alguma coisa naquele jogo do Novo Horizontino. E olha que para mim ele estava fora de posição. Então nós precisamos olhar isso. O Marcelo Paz, ele está correto em cobrar as vendas, porque o Corinthians precisa fazer caixa. Precisa ter dinheiro pro final para poder pagar salários, fazer movimentar o financeiro do Corinthians. É necessário fazer isso. Mas, cara, você já tirou muitos jogadores do Corinthians no começo do ano que estavam deixando onerosa essa folha. O Corinthians está trazendo, a maioria dos jogadores que está trazendo é jogadores que só está negociando luvas e salário, não tá pagando nenhum dinheiro, tá tirando nada do bolso para fazer contratações. A mesma coisa é o caso do Linga. O Linga tá chegando aí, já tá em São Paulo para exames médicos. Provavelmente vai fechar com o Corinthians, jogador que vem da Europa, um cara, um europeu, mais um europeu aí juntamente com o jogador, com o Zacarias e com o Memphis, mais um jogador europeu dentro do Corinthians. E aí a gente tem esses jogadores chegando a custo zero, somente luvas e salário. Então por que fazer loucura? Espera até o meio do ano, vamos dar mais 6 meses pro moleque. Quando chegar a próxima janela, que é a janela de meio do ano, aí você negocia o Breno Bidon, negocia o André. Se pagarem realmente, porque os caras sabem qual é o valor de mercado deles. Mas fazer loucura, 17 milhões para um jogador do potencial do André. A mesma coisa quando cobraram, acho que a mesma coisa o Hugo Souza, né? Queriam contratar o Hugo Souza por 14 milhões. Né? Acho que era até o Milan, ou era o Milan ou era a Inter que queria contratar o Hugo Souza por 14 milhões. O Corinthians já bateu o martelo e falou que não. É isso, galera, é que nem o Dorival falou. O Corinthians tem que parar de ser cachorro, aquele cachorro que caiu da mudança, time de sarjeta, e começar a olhar, palavras duras, mas o Corinthians tem que começar a parar com esse estigma de cão de sarjeta e começar a entender que é um time grande. A Europa quer vir contratar jogador do Corinthians aqui, tem que negociar nos moldes que o Corinthians quer, porque quando foi para contratar o Memphis lá fora, por mais que ele tava sem clube, o Corinthians pagou, quase que deu metade do clube pro Memphis, então devendo quase 37 milhões. Por quê? Por um jogador europeu. Quer dizer que pra ir pra lá a gente se lasca pra contratar, e os caras vêm aqui contratar preço de banana. Eu como corintiano, eu me sinto indignado por ver essa negociação sendo ventilada e quase fechada. Nós não podemos admitir isso como torcedor, entendeu? Porque eu acho que vender uma promessa por preço de banana, o Corinthians já fez muito isso. Cara, nós temos inúmeros casos de que o Corinthians vendeu jogadores a preço de banana. Nós temos o Murilo que hoje está despontando como um dos principais zagueiros no cenário mundial na Europa. O Murilo foi vendido a preço de banana. E vários outros jogadores que o Corinthians deu a preço de nada para poder ficar o quê? Para poder pagar as contas, e continua devendo. Se a venda do André fosse uma venda bilionária, que fosse resolver os problemas financeiros do clube, cara, eu ia ser o primeiro a assinar embaixo. Mas já que não vai resolver 100% do problema, segura o moleque, deixa ele jogar, coloca ele pra jogar, deixa o Dorival lapidar. Já que o Dorival veio brigar por ele, é porque o moleque tem um diferencial. Se fosse qualquer outro jogador, eu não vi o Dorival brigar por Romero, eu não vi o Dorival brigar por Pedro Raul. Até o Pedro Raul tá aí no Corinthians, mas ele não veio até a mídia brigar por Pedro Raul. Eu não vi ele brigar por Héctor Hernandes. Eu não vi ele brigar por esses caras. Mas se ele tá entendendo, se ele tá vindo brigar por André, até pro Breno Bidon, acho que ele faria algum barulho por causa da venda desses jogadores, é porque ele vê potencial e ele entende que esses jogadores podem ser vendidos por mais. Então é isso, galera. Eu quero saber de vocês o que é que vocês acham, qual é a opinião de você, corintiano, da galera que tá aí no Canelada, da galera que segue o Canelada. Deixa aí nos comentários, a gente quer ler muito. Vocês concordam com a VEI, não discordam? Deixa aí seu comentário, manda a resenha, que a gente aí na nossa live de mais tarde, a gente vai estar resenhando a respeito desse assunto. Vamos ouvir a opinião do Dani. Eu já deixei minha opinião aqui, mas o Dani vai expressar dele na nossa live de mais tarde. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau, tchau!